especialmente a você que está aí pela internet, porque hoje nós vamos transmitir de forma híbrida, para que a gente possa chegar aos corações de todos vocês, com a palavra do nosso irmão Flávio Neri, né? Flávio Neri, que é trabalhador do Centro Espírita Harmonia, em Salvador, e ele é também um trabalhador vinculado à Federação Espírita do Estado da Bahia. Já já ele estará conosco, e nesse instante nós convidamos todos vocês para ligar os nossos corações ao coração do Mestre amado Jesus através da prece. Jesus amigo, tu que dissestes, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, aí estarei. Aqui estamos, Jesus, para ouvir o nosso irmão, intuído por vós, para que as palavras cheguem aos nossos corações e encontre também nas nossas mentes a disposição para compreender e assim, cada vez mais, pautarmos as nossas ações nos teus exemplos. Obrigado pelo seu amor e continua conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu estava dizendo, o nosso irmão Flávio Neri é trabalhador espírita vinculado à FEEB e também trabalhador do Centro Espírita Harmonia, em Salvador. Então, ele estará conosco na palestra de hoje com o tema Vícios e Aglomerações Sociais. Nós teremos a exposição do nosso irmão Flávio Neri, e se você quiser fazer perguntas, pode estar direcionando, que no final a gente vai reservar um tempo para as respostas. Então, convidamos o nosso irmão Flávio. Então, Flávio, seja bem-vindo. Seu som acho que está desligado. O seu som... Agora está aberto, sim. Então, seja bem-vindo aqui ao Centro Espírita Obreiros do Porvir, Bom Jesus da Lapa. Então, os corações aqui estão prontos para te receber, para te acolher, para te ouvir. Que Jesus te ilumine e você possa trazer os esclarecimentos dos quais vai nos confortar, nos direcionar para as ações do dia a dia. Obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite que a nossa querida Maristela nos fez, por uma indicação de Paulo de Tarso, um grande amigo e irmão, trabalhador aqui da Federação Espírita do Estado da Bahia, e que indicou meu nome desde 2020, que eu estou nesse processo articulando com Maristela para ver um dia que a gente pudesse conciliar as agendas e que eu pudesse estar virtualmente aí falando com os irmãos de Bom Jesus da Lapa, essa cidade que eu já tive o privilégio de conhecer quando eu fazia Universidade Católica do Estado da Bahia, cantava no coral da Católica, e nós tivemos o prazer de ir nas grutas de Bom Jesus da Lapa e cantar o Ângelus. Na hora do Ângelus, a Ave Maria dentro da gruta, no momento em que havia aí a peregrinação dos fiéis para o dia específico comemorativo na cidade de Bom Jesus da Lapa, às margens do Rio São Francisco, uma beleza de experiência que eu vivi. Isso já tem muitos anos, foi lá por volta de 1999, 2000, que eu saí da universidade em 2002. Então, essa alegria de ter ido aí, ter ido no cruzeiro, subir aquelas escadarias, e foi um prazer ver a cidade cheia, pulsante de fiéis pelo processo do catolicismo, mas esse encontro de irmãos, né, que são cristãos, e foi muita lembrança agradável. E voltar aí virtualmente, mesmo que seja, eu estou na egrégora da casa,
Fico muito feliz por isso e espero logo, logo, se for possível, estar presencialmente aí na cidade de vocês. Então, fique à vontade, viu? Vocês estão me vendo aí? Então, né? Estão tranquilo, a imagem, tudo direitinho? Tá tudo ótimo. Perfeito. Então, Então, vamos lá. fique à A vontade. nossa mensagem de hoje, eu vou ficar com você dividindo a tela. A nossa mensagem de hoje, meus queridos amigos, irmãos, aí do Centro Espírita de Bom Jesus da Lapa, o Centro Obreiros do Porvir. Fica aqui o meu pedido que vocês possam me envolver em vibrações de paz. Como todas as primeiras vezes que eu estou numa casa, eu faço esses movimentos que são naturais de me apresentar, tendo em vista, né, que nós vamos ter outras oportunidades, se assim vocês me convidarem, eu não vou precisar passar por essa fase de apresentações. Mas é só para contextualizar, eu começo minha trajetória na Casa Geração Bezerra de Menezes, aqui em Salvador, que é minha casa-mãe, minha casa querida, que em 1996 lá estive, e a partir dali, minha iniciação no movimento espírita se deu, transitando por vários lugares, Associação de Medicina e Espiritismo, até encontrar o Dr. Ildefonso do Espírito Santo, grupos de pesquisa sobre a morte e morrer, dentro de outros centros espíritas aqui, o Lar João Batista. Aí passei a frequentar a Sociedade Olon, que é uma sociedade fundada por nosso querido ex-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, André Luiz Peixinho. E de lá, desde 2000, eu faço parte da Sociedade Olon, que fica instalada dentro da Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, lá estou todas as segundas-feiras, desde o ano 2000, 1999, 2000, até hoje. Agora há pouco, acabei meu encontro com um grupo do autodescobrimento, com a coordenadora Eleonora Peixinho, a irmã de André Luiz Peixinho, a qual eu convivo há 20 anos. Toda segunda, de 18 às 19h30, finalizamos agora o nosso grupo de estudos e meditação. Estudamos a obra, nesse momento, é a obra de Joana de Ângeles, que é Momentos de Saúde e de Consciência. E aí, assim, estou aqui hoje com vocês para falar sobre um tema de uma mensagem maravilhosa que tem sido, assim, motivo de júbilo, essa oportunidade que tenho tido de falar sobre as mensagens da benfeitora Marta. E assim, em acordo com a casa, vamos falar sobre vícios e aglomerações sociais, um tema um tanto quanto pertinente para o momento em que estamos vivendo, porque falamos das aglomerações sociais no contexto dos processos da pandemia, mas dos vícios, mais especificamente, eu vou ler a mensagem para vocês, ela vai falar dos alcoólicos, mas vocês entendam os vícios como qualquer vício que tenhamos, o vício com as drogas ilícitas, o vício com o sexo, o vício com as bebidas alcoólicas, o vício pelo trabalho, os vícios de um modo geral. E assim contextualizando, lá no livro de Rodolfo Caligares, publicado pela FEB, ele vai trazer uma definição um tanto quanto interessante sobre vícios. Para citar a obra a vocês, a obra foi Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares. Ele vai dizer assim: a doutrina espírita nos esclarece que todos os vícios prejudiciais às forças psicossomáticas que arruinam a saúde e apressam a morte, e aí se incluem o alcoolismo, a glutonaria, cubilância excessiva, o tabagismo, a toxicomania e etc., a sexolatria e outros vícios tantos que vocês possam colocar, representam formas de suicídio indireto. Preste atenção, Rodolfo Caligares vai dizer isso. Representam formas de suicídio indireto, levando o espírito pós-mortem a um sentimento de culpa, tanto mais penoso quanto maiores tenham sido os abusos cometidos. Então, aqui Rodolfo Caligares vai trazer que existe uma representação de muitos desses vícios como formas de suicídio indireto. E aí nós podemos lembrar daquele caso clássico de suicídio indireto, quando na obra Nosso Lar, o espírito André Luiz narra que ele foi um suicida e não sabia por quê. Ao ser recebido na colônia Nosso Lar, Clarencio e Lísias vai avisar com o médico Henrique de Luna, vai dizer a ele que irmão, você infelizmente chegou aqui pela via do suicídio. Ah, como suicídio? Eu que cuidei de vidas,
Eu que fui um médico que atendia a saúde humana como prioridade na minha existência. Sim, sim. Vemos aqui abusos na área do intestino, onde a sífilis tomou você, o câncer, enfim, todas as patologias do aparelho gastrointestinal, pelo abuso dos alcoólicos, das comidas e de todos os excessos que André Luiz cometeu, e ele, portanto, era considerado um suicida indireto, por ser um viciado nos hábitos alimentares que eram inadequados. Então, nós temos aqui uma fala dentro da codificação, ou melhor, dentro da literatura espírita, onde traz esse termo da viciação como um compromisso que pode gerar no ser uma culpa pós-morte, e quando assim toma consciência de que abusou de alguns recursos que a vida nos oferece. A benfeitora Joana de Ângeles, antes de lermos a mensagem de nossa querida benfeitora Marta, que eu vou contextualizar para que vocês de Bom Jesus que não conhecem a benfeitora Marta, eu vou dizer já já. Então, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, nessa obra magistral chamada Conflitos Existenciais, ela tem 3 capítulos dedicados aos vícios. É um capítulo 12 que fala sobre a drogadição, o capítulo 13 que vai falar sobre o tabagismo e o capítulo 14 que vai falar sobre o alcoolismo. E aqui eu destaco, no capítulo que fala sobre o tabagismo, ela vai dizer assim, o vício. Os vícios, pois, decorrem da acomodação mental e moral e situações penosas e equívocas que exigem esforço para salutar direcionamento, mas que a falsa sensação de prazer transforma-se em desar ou aflição logo que fluida. Então, por mais que algumas substâncias nos tragam prazer, logo em seguida elas vão trazer os prejuízos e as aflições inerentes, porque quando uma pessoa bebe, ela tem o prazer que o álcool traz ao sistema nervoso central, que é um depressor do sistema nervoso central, dando uma sensação de relaxamento, onde a pessoa percebe um rebaixamento da ansiedade, e aquilo vai gerar um bem-estar momentâneo, porque o estresse do dia a dia, você tem o happy hour, aquele momento de você ter os petiscos e com álcool, e aí você vai. Só que ele, com o uso dele, ele vai trazer danos irreversíveis ao aparelho e o nosso sistema nervoso central, e bem como outros órgãos que ele pode acometer, mais diretamente o fígado. Então, o tabagismo, a mesma coisa. A nicotina pode trazer um prazer momentâneo nas sinapses neuronais, e que dá uma sensação de relaxamento para quem fuma. Eu nunca fumei, já bebi, mas não bebo há 20, parei de beber em 2002, não, 2002, não, 1998 para cá, eu não sei fazer essas contas aí, é uma conta muito difícil para mim, mas de 98 para 2022 já tem um bom tempo que eu não toco em bebida alcoólica, mas eu bebi até 98 e eu posso dizer quais eram as minhas experiências, porque quem viveu, né? Não era um dependente químico, não, mas bebia naquele discurso a bebida social. É uma forma que a gente usa para dizer que faz uso quase todo fim de semana e que, na verdade, é também um uso constante. A gente não vai entrar aqui em definições da quantidade de álcool que você ingere para ser considerado um drogadicto, a gente não vai entrar aqui qual é o volume de cigarro que vocês fumam, enfim, não é o escopo da nossa palestra. O que a gente quer trazer são as repercussões que os vícios trazem à nossa saúde biopsico, socioespiritual, transexistencial, palingenésica. Palingenésica no sentido das reencarnações sucessivas, das repercussões que ela tem ao longo das nossas sucessivas existências. Então, a gente vai ver que a mensagem da benfeitora vai fazer um chamado para esse olhar para a questão do vazio existencial, os vícios ligados àquela carência, aquele vazio, a perda de um propósito, que é sempre a base que nós vamos encontrar no aprofundamento da sonda, quando vamos investigar o psiquismo daqueles seres que vivenciam essas experiências. Normalmente vamos encontrar alguma tentativa de suprimir carências, suprimir vazios. E aí as drogas entram como recurso que vão gerando, em alguns casos, o vício do uso contínuo dessas mesmas substâncias. Então, ela vai dizer também, no mesmo capítulo, e aí eu finalizo a citação das obras de Rodolfo Caligares e de Joana de Ângeles, ela vai dizer: os vícios, sejam de qual constituição se apresentem, tornam-se cadeias escravizadoras
de consequências lamentáveis para os seus aficionados. E diz mais, melhor, portanto, evitar-lhe a instalação do que a posterior luta pela sua superação. Aí vem o trabalho preventivo na tentativa de impedir que os vícios possam se instalar. Esse é o propósito maior do que a nossa querida benfeitora Marta também vai nos dizer na mensagem que eu vou ler para vocês. E ao lê-la, eu vou pegando partes dela e vou desdobrando. E agora, quem é a benfeitora Marta? Vocês, os irmãos e os confrades dessa casa espírita chamada Obreiros do Porvir, em Bom Jesus da Lapa. Quem é a benfeitora Marta? Muitos de vocês conhecem o nosso confrade, Marcel Mariano, também trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia, e hoje vinculada ao Centro Espírita Caminho da Redenção, a Mansão do Caminho. Está lá trabalhando com o Divaldo Franco. Marcel Mariano, ele tem, ao longo de algum tempo para cá, trazido mensagens da benfeitora Marta, que é um espírito de escola, que é uma mentora espiritual dele, um espírito guia, que há 38 anos aproximadamente, ele está no campo psíquico dele, trazendo contribuições no que diz respeito ao movimento mediúnico dele. Então, Marcel, dos 3 anos para cá, de 2000, mais precisamente, salvo engano, em 2020, antes da pandemia, salvo engano, foi 2019, 2020, eu posso estar enganado, ele vem publicando mensagens periódicas dessa benfeitora Marta. No início, mensagens curtas, pequenas, como o livro Vida Feliz de Joana, episódios diários, mensagens curtas, e que com o passar do tempo ele começou a ser um pouco maior, páginas maiores, com 5.000 caracteres, eu sei porque eu publico no meu canal do YouTube, às vezes são 4.600 caracteres, às vezes são 5.000 caracteres, às vezes são 5.800, passa dos caracteres que o YouTube comporta, daí as pessoas que vão lá no meu canal ver a mensagem dela e que não encontra na íntegra, é porque não cabe na totalidade, e eu boto parcialmente no áudio que eu faço a locução. De uns meses para cá, já são 266 mensagens que eu faço a locução, porque eu vi aquelas mensagens que recebia diariamente, que a produção dela se dá todas as manhãs, de domingo a sexta-feira, exceto aos sábados, onde ele acorda por volta de 4h20 da manhã, e ele se prepara e senta na sua escrivania e dá o seu aparelho psíquico e o seu aparelho mediúnico para que ela possa usar suas mãos para psicografar mensagens diárias. E assim, 6h25, ele publica na lista de transmissão do WhatsApp, e essa mensagem vai repercutindo em várias pessoas que conhecem, e vários outros vão replicando, e eu achei que deveria fazer a locução, tanto para tornar mais visível para as pessoas que têm deficiência visual, como também para fazer a interpretação ao sabor da minha própria emoção. Então, eu faço a locução das mensagens todos os dias, exceto aos sábados, porque ela não coloca. No início desse projeto, eu queria fazer só algumas vezes na semana, mas eu não aguentei, porque cada uma que chega é mais bonita que a outra, e eu digo, meu Deus, como é que eu não vou fazer a dessa? Como é que eu não vou fazer a dessa? Como é que eu não vou fazer a dessa? E eu termino fazendo todas, e já estamos em 266. Para finalizar, ele simplesmente hoje já está com mais ou menos 850 mensagens, salvo engano. Também, quando ela chegar em 1.000, o que ele me disse, pode ser que haja mudança dos planos, ela vai transformar em livros, talvez publicados pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e eu penso que talvez também pela Leal Editora, porque ele já está vinculado à Mansão, é possível que algumas obras saiam pela Leal, a mesma editora que publica os livros de Joana de Ângeles. Então, ele vai completar 1.000 mensagens, segundo ela, vai transformar em 10 livros de 100 páginas ou em 5 livros de 200 páginas. Isso eles vão decidir quando o projeto findar essa etapa das 1.000 mensagens psicografadas. A mensagem de hoje, portanto, foi publicada sexta-feira no meu canal do YouTube, e ele também transmitiu direto de Juazeiro, interior da Bahia, a qual eu vou começar a fazer a leitura para vocês. Espero que assim, no final, a gente vai ter um tempo de interação. Eu vou terminar no tempo que me disseram, que é 45 minutos de exposição, para termos 15 minutos onde vocês possam fazer perguntas e a gente fazer as considerações finais, tá bom? Então, vamos lá. Diz a benfeitora Marta. Ela vai dizer assim. Deixa eu ver se eu estou torto aqui. Deixa eu ajeitar essa câmera. Pronto, ficou melhor. Ela vai dizer assim: dentre os fenômenos de natureza sociológica dos tempos modernos, poderíamos facilmente identificar nas grandes e médias urbes a ansiedade presente nos indivíduos, gerando uma incessante necessidade de extravasar essa tensão em aglomerações ruidosas
e quase sempre regadas a bebidas fortes. O que é que ela quer dizer? As nossas tensões sociais, as nossas ansiedades, faz com que busquemos espaços de distensionamento. E, normalmente, são nas aglomerações sociais, nos barzinhos, nas baladas, nos mais variados lugares onde a gente possa fazer o uso do álcool como um recurso, porque é a droga lícita mais usada no mundo, segundo as estatísticas, se eu posso estar enganado, é o álcool. Acho que já perde hoje para o tabaco. Então, droga lícita mais utilizada no mundo é o álcool. Eu não falo aqui das outras drogas também, o açúcar, eu não vou falar do café, eu não vou falar aqui de outras drogas também que em determinado tipo de uso pode se tornar uma droga. Vou falar daquelas que trazem danos sociais, físicos, psíquicos, emocionais, que essas outras também trazem, mas numa consideração menor. O açúcar não traz um risco de eu matar minha mulher. Pode até, se for privação de doce, né? Mas eu não vou entrar no mérito. O álcool não. O álcool está ligado diretamente ao acidente de trânsito, está ligado diretamente às mortes dos feminicídios que aumentam nos finais de semana. O álcool está ligado diretamente à violência em eventos entre homens, entre mulheres. Então, se vocês perceberem, o álcool é a droga lícita que causa o maior dano à sociedade odierna e que as autoridades não estão, às vezes, olhando, porque tem vários interesses por trás, que não é o escopo da nossa fala, interesses econômicos, interesses políticos, que vão fazer com que ainda esteja do jeito que tem a banalização e a indiscriminação do uso do álcool na sociedade, com algumas leis restritivas, nas propagandas, advertência de beba com moderação, falando sobre o uso de menores de 18 anos, que hoje cada vez mais os jovens estão usando bebida alcoólica com 14, com 13, com 12. Então, virou uma chaga social o alcoolismo. Então, a gente vai falar do álcool em princípio, mas entenda-se, o tabaco, a cocaína, a maconha e outras coisas que você foi citado por Rodolfo Caligares, que a gente vai se prender a uma delas e vocês podem extrapolar para as outras, porque eu não tenho 40 minutos como falar de todas. Então, ela vai continuar dizendo: uma semana de trabalho e no meio dela, o pensamento começa a se fixar nas baladas noturnas da sexta ou do sábado. Isso foi sexta-feira que ela trouxe, né? Onde o reencontro com o grupo de amigos afins, a conversa despretensiosa e o alto consumo de alcoólicos serão a tônica do reencontro. Então, a base do encontro são os alcoólicos. Ali, em torno dele, é que as relações sociais se estabelecem. E até mesmo as pessoas se sentem desconfortáveis se não estão com um copo na mão, trocando e cumprimentando. Tem que ter uma coisa bebendo. E eu falo de mim. Por quê? Quando eu parei de beber em 1998, em abril de 98, foi março de 98, eu parei de beber voltando bêbado de um barzinho em Salvador. E quando eu dizia meus amigos no carro dirigindo, não tinha essas leis, cinto de segurança não era obrigatório, eu voltava dirigindo bêbado de um evento noturno, eu nunca usei outra droga no seu álcool, nunca fumei cigarro, maconha, não cheirei cocaína, nunca fiz uso de lança-perfume, nada disso, só bebida alcoólica. E nesse dia bêbado, eu voltando assim, dirigindo, eu disse assim, nossa, eu não vou beber nunca mais na minha vida. Do nada, eu tinha entrado no Espiritismo em 1996, na Casa de Oração Bezerra de Menezes. E aí o pessoal falou, que radicalismo é esse? Que fundamentalismo é esse? Só porque você é espírita agora vai parar de... Os amigos não querem que os outros parem, porque querem os pares para a gente poder fazer a tribo, né? O clã, aquela comunidade onde todos falam a mesma língua, todos bebem, todos cheiram, todos fumam. Então você fica um patinho feio quando você não faz aquilo que o coletivo, e muitos que não têm personalidade que é estruturada, um ego estruturado, eles terminam cedendo para se sentir pertencente à tribo, porque se não bebe, fica antissocial, porque o mais comum é todos beberem, com muitos evangélicos que não bebem, mas aí é uma outra questão, que também, no meu ponto de vista, uma grande parte deles recalcam isso. Eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com a psicofisioterapia, eu digo hoje que eu sou fisioterapeuta e também trabalho com psicoterapia, que sou terapeuta transpessoal, terapeuta de regressão. Esse termo não existe, eu que cunhei psicofisioterapeuta, porque eu faço fisioterapia, porque eu trabalho com as terapias manuais, as terapias corporais, mas como eu também fiz outras formações além da fisioterapia, me tornei um terapeuta, então psicoterapeuta, que estuda o psiquismo humano sem ser psicólogo. Então, como psicofisioterapeuta,
que cuida do aparelho físico, psíquico, energético, vibracional, e eu procuro olhar você na sua multidimensão. Nós vamos sempre querer pertencer, porque quando nós não pertencemos, nós nos sentimos excluídos. E nós temos o malveso de querer ser incluído. E isso não é um malveso no sentido negativo. É uma coisa que a sociedade estrutura-se que, se você fica excluído, você faz de tudo para poder pertencer, porque foi assim o desenvolvimento dos animais. A nossa sociedade se consolida assim, quando se configura em famílias, em núcleos, em clãs, para que vocês organizadamente possam sobreviver. E hoje, nas sobrevivências dos grupos de adolescentes, de jovens e adultos que não têm maturidade psíquica, emocional, eles fazem tudo para estar incluídos. Então é difícil você não ceder aos chamamentos. Então a tendência é você sucumbir. Então, resumindo, quando na época eu parei de beber, meus amigos todos ficaram me criticando. Nossa, que radicalismo, que fundamentalismo. Eu digo, puxa vida, eu não bebi. Eu falei que ia parar de beber bêbado. Ou seja, não estava sóbrio, estava sob o efeito do álcool. E eu disse, não vou beber. Entre 96 e 97, 2 anos de espiritismo. Não era por causa do espiritismo, porque hoje eu tenho vários amigos espíritas que bebem. Tem pessoas que são dirigentes de casas espíritas que eu encontro em lugares bêbado. Eu vejo pessoas hoje que coordenam o trabalho mediúnico, vão para a sala de passe e encontram em alguns lugares e digam, opa, ébrio, bêbado. Então, não é porque o espiritismo proíbe, é a pessoa que procura, dentro do espiritismo, ver aquilo que é lícito e aquilo que não é, aquilo que convém e aquilo que não mais convém. A mim não me convinha mais beber. Eu tenho outras mazelas, tenho outras inabilidades, tenho outros defeitos, mas esse eu posso falar porque eu vivi isso, e nessa encarnação não tenho mais necessidade dos alcoólicos. Parei de beber, então, em março de 98, quando ali os assédios começaram nos espaços, que eu continuei frequentando os ambientes com os amigos. Eu ia para a praia, e lá tinha os colegas que eu vou fazer como agora? Todo mundo bebendo, caixa de cerveja, e ali aquele costume do copo. Eu digo, vou começar a beber Kronenbier. Na época era Kronenbier, uma cerveja horrível, sem álcool. Eu saí do álcool, tinha que beber alguma coisa que representasse, né? E eu comecei a beber Kronenbier, passei o dia inteiro na praia só com aquilo, de que maravilha, refrigerante Kronenbier. E meus colegas todos bêbados, chegava às 9 horas da manhã, saia às 5 da tarde, todo mundo caindo, pagando uma nota de bebida. Eu digo, meu Deus, como é bom não gastar tanto. Aí o lado econômico falou mais alto. Eu digo, poxa, fiquei sóbrio, me diverti, fiquei com os amigos e não tive problema maior. Aí fui enfrentar o São João. Veio junho, um amigo meu foi, licou, Flávio, eu digo, não bebo, gente, eu posso dançar forró aqui, fazer tudo sem precisar beber. Ô, Flavão, só um gole, não. Aí você vê a luta para você lutar contra as suas más inclinações. Eu já lutava contra as minhas próprias tendências ou predisposições, lidando com as entidades irmãs que estão no campo psíquico, querendo fazer com que a gente mantenha o mesmo status, Marta vai falar sobre isso, sorvendo os fluidos que nós emitimos, e eles vibram nessa faixa e se locupletam desses fluidos para alimentar o seu perispírito e suas sensações do que eles precisam. Eu lutava contra as minhas más inclinações, contra as injunções psíquicas que no meu campo existia, como existe até hoje, só que hoje eu percebo, a gente pode lidar de uma outra forma, e lidava com a cobrança social, que dizia, como assim? Até minha família, meus pais, que não são de beber, meu pai e minha mãe não bebe raramente, ficavam dizendo para mim, poxa, não vai tomar nem um champanhe agora no Réveillon? Eu digo, não. Nem um vinho na Santa Ceia? Eu digo, não. Álcool não entra mais em minha vida. Ou seja, o primeiro ano que eu parei de beber foi uma luta que eu travei contra mim mesmo, contra meus irmãos cobradores evolutivos, contra meus pais, meus irmãos, e contra, entre aspas, meus amigos, que me queriam bem, mas queriam me ver pertencente ao grupo. E eu precisei lutar contra tudo isso. Então tem que ter muita força para se sustentar num propósito que é de encontro ao que normalmente é posto como natural. Eu falava do recalque, fiz essa digressão dos irmãos protestantes que às vezes fazem o não uso do álcool, mas não são, às vezes, muitos deles pela consciência. São formas coercitivas, proibitivas, como castigo, como punições, como entendimentos. Isso eu sei, porque eu sou terapeuta, eu cuido e vejo que muitos não são por uma conquista de um processo de transformação psicodinâmica. Ou seja, são mudanças comportamentais, onde, no fundo, usam uma persona de que não bebe em algum momento, mas está com outros vícios, às vezes. Vícios com jogos, violências, às vezes, com a esposa em casa, às vezes está assediando fiéis, às vezes está fazendo outras coisas. Então, eu não quero dizer que isso seja a regra, por favor, porque aqui não é uma crítica, mas de uma forma estrutural, normalmente essas doutrinas que são coercitivas, que têm proibições, que falam de castrações, elas levam os sujeitos a recalcar e reprimirem isso no porão do inconsciente, mas, na verdade, isso não foi um movimento de psicotransformação.
Isso pode eclodir lá na frente com violência, com abusos, ou não. Outros vão ter a encarnação em toda com comportamento de que era um cachaceiro, mas a religião me salvou, e às vezes salva muita gente, a gente é a favor, realmente, que às vezes pessoas precisam disso, recupera muitos drogadictos, tem trabalhos lindos que as igrejas protestantes fazem, inequivocamente. Mas se a gente for aprofundar, muitos transferem o vício do álcool, o vício das drogas, por outros tipos de condutas que são, às vezes, de mudança de comportamento. E eu acho que a mudança que a gente prega no Espiritismo é a mudança da transformação genuína, e não a máscara que eu posso forjar com a outra imagem para agradar na sociedade, no meio que eu convivo. E ela continua dizendo, assim, a tensão gerada pelo volume de problemas, a escassez gritante de recursos que façam frente à manutenção de uma vida digna e uma ansiedade opressora obrigam as massas de jovens e outros em plena madureza a se buscarem para as grandes aglomerações sociais. Então, eu falei vícios e aglomerações sociais. Então, buscam os vícios e as aglomerações. E ela continua. Nessas tribos sobram índios, eu achei lindo isso. Nessas tribos sobram índios e faltam caciques. Olha o que ela diz. A liderança surge do forte poder financeiro daquele que gasta por si e pelos parceiros do copo. Ou seja, tem aqueles, no meu entendimento, que bancam a bebida, né? São aqueles ricos, os nababos, que têm em volta deles próprios as seclas, aqueles seguidores, bajuladores. Salvo engano, a mensagem de hoje, que é tanta mensagem, gente, que minha cabeça às vezes dá tilt. Eu nem sei se foi a de domingo, se é a de hoje, que eu vou fazer a locução quando eu acabar agora a nossa live. Eu não gravei a de hoje ainda, eu vou gravar quando eu terminar. Eu vou atender uma paciente de 9 às 10, 10 horas eu vou fazer a gravação e vou publicar. Mas, salvo engano, foi na de hoje que ela falou alguma coisa disso. Os ricos que têm os bajuladores em seu entorno, quando, na verdade, estão buscando viver os prazeres que o rico oportuniza. E eles têm os vazios existenciais deles supridos com esse pseudo-poder econômico, ou melhor, o poder econômico real, mas o pseudo-poder que o dinheiro dá e que não é concreto, porque o poder maior é você, na ausência de recursos ou com os recursos, ter o maior poder que ninguém busca, que é o domínio de si próprio, que é o controle das suas próprias inclinações, que é o domínio de si mesmo. Isso é o que não fazemos. Então, o poder do dinheiro, o poder da beleza, o poder de poder colocar as bebidas à disposição de todos, mandou descer. Vou para a festa de fulano que vai mandar descer, era assim na minha época, vai mandar descer, Flávio, são não sei quantas caixas de cerveja. Eu, puxa vida, que maravilha. Água dura, a gente dizia assim, água dura, hoje vai ser água dura. Aí eu via no final, bebia, aí ficava gastando. Quando era de graça era ótimo, porque eu não gastava, mas o meu corpo ficava depauperado. Aí no outro dia eu tinha enjoo, às vezes ressaca, a ressaca física e a ressaca moral, que muitos bêbados ficam inconvenientes, ficam indiscretos, ficam invasivos, perdem o crivo, porque a bebida, ela tira a censura, né? Ela tira o lugar do controle da censura. Quando você bebe, você baixa a criticidade e você fica mais solto, mais alegre. Você fala aquilo que talvez você não falasse sem beber, porque sem beber você usa a persona da pessoa que não revida, que não refuta, e quando bebe, libera aquilo que está reprimido. E aí, claro, na bebida você pode fazer as mais variadas coisas, pegar um carro e achar que é dono de si, que é dono da pista, sair acelerando numa BR, atropelando todo mundo. Você pode cometer os atos as atrocidades mais diversas, matar uma pessoa, ficar valentão de aipim, como dizia minha mãe e minha avó, fiquei valentão de aipim depois que bebi, aí quer bater em todo mundo, quer sair na mão, que é o que, né, que normalmente fala, vou sair na mão com você, e aí dá o murro, aí cai, aí o outro chuta. Então é uma coisa horrível. Ainda bem que quando eu bebi, graças a Deus, eu nunca me envolvi em briga, eu não queria saber de briga, eu era covarde, eu era um bêbado, eu ficava, quando eu bebi, ficava bêbado, eu ficava frouxo, ao invés de valentão, eu ficava mais frouxo, eu não queria saber de briga, nada de briga. Então, essas repercussões, a benfeitora vai dizer que a liderança surge do forte poder financeiro daquele que gasta por si e pelos parceiros do copo. Os assuntos abordados giram em torno da política, carência de recursos e questões triviais do dia a dia, o vazio das conversas, conversas frívolas, conversas fúteis, que não acrescentam nada. E ela continua: dificilmente surgem espaços
ou condições para temas filosóficos ou de natureza existencial. Eu não me lembro de quando bebia ficar conversando sobre temas filosóficos ou existenciais, falar sobre a questão de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Tem pessoas que, quando usam drogas, né, diz que expande a consciência e que fica mais de boa, que amplia o raciocínio. Eu penso que a gente pode fazer isso usando recursos naturais, como a meditação, como a respiração, como o silêncio, como a introspecção, como a contemplação. Acho que não precisamos de aditivos químicos para que possam ser recursos para nos desinibir. Acho que a gente precisa desinibir-se fazendo terapia, buscando olhar para dentro, se autoconhecendo, se autotransformando, se autoiluminando. E aí você consegue botar e revelar a sua verdadeira essência, a sua melhor versão. Nós usamos os recursos, os subterfúgios, porque nós não temos a coragem de enfrentar nossos medos, nossas sombras, mostrar ao outro aquilo que a gente é, no sentido que é o que nós podemos ser. Infelizmente, é assim que eu estou hoje. A sociedade hipócrita, utilitarista, hedonista, essa sociedade egoísta, individualista. Então, a gente preza por uma sociedade materialista em detrimento da sociedade universalista, altruísta, espiritualista. Então, a gente perde o sentido do propósito do viver. E ela continua dizendo, os assuntos abordados giram em torno, eu falei, né? E geralmente não tem temas filosóficos ou de natureza existencial. E ela continua, e os meses e anos vão se sucedendo sem que o indivíduo se perceba como um espírito imortal, trafegando rumo ao abandono da vestidura material, o lançando no caudal de bilhões de seres que pululam na psicosfera espiritual da Terra, desencarnam. A multidão não vista, que eu falara, dos desencarnados que estão aqui, que pela literatura espírita, segundo Emmanuel, na década de 70, a população de desencarnados gira em torno de 3 vezes a população de encarnados. Hoje somos em torno de 8 bilhões de seres encarnados. 3 vezes 8, 24 bilhões pululam na psicosfera do planeta Terra, entre aqueles que estão voltando, aqueles que estão partindo, aqueles missionários, aqueles espíritos mentores. Então, essa população que se acotovela nesse invisível está aí, nessa psicosfera. Então, a multidão não vista, mas profundamente arraigada aos mesmos hábitos e comportamentos daqueles ainda domiciliados no corpo. Eu tenho aqui desafetos, vamos botar de 3 para 1, eu tenho aqui, digamos, é uma metáfora, é uma forma simbólica, um espírito que não quer bem a mim, que quer me detonar, eu tenho um aqui que me ama, que está querendo me instruir, que quer me ajudar, e eu tenho um aqui que é um espírito familiar, que está comigo aqui porque conectou comigo, ou porque sintoniza comigo, não é porque é mal, não que quer me fazer mal nenhum, apenas vibra comigo, de vamos supor que eu beba, eu fume, vou colar em Flávio, que ele gosta de um cigarrinho, e ali quando ele fuma na rede, que ele está fumando baseado, ou cheirando a cocaína, ou bebendo uma cachaça, eu me conecto com ele, fico pegando os eflúvios dele e vou me retroalimentando, porque ele foi um brother meu em outra vida, continua comigo no mesma vibe, então eu estou conectado com ele aqui, a linguagem dos jovens, né? E eu vou ficar com ele. Beleza, esse aqui não é um espírito que está de fato com o propósito de me prejudicar, ele está apenas em sintonia conectando comigo. Então, digamos que esses 24 bilhões, teríamos 3 aí. Um que está nos ajudando, um que está querendo nos atrapalhar e outros que estão ali porque tem uma sintonia. Mas tem uns que tem 8, 10, tem legião, como Madalena, tinha 7 entidades, né? Tinha legião com ela, de espíritos que estavam no psiquismo dela no que diz respeito à concupiscência, à lascívia e à promiscuidade, né, em que ela vivia. Depois ela se transformou de fato. O self não aguentava mais aquilo, o ego baixou as barreiras e o self se apropriou do domínio da psique, que é o que a gente devia fazer. Não é recalcar e reprimir os conteúdos, e sim olhar para eles, dizer, ok, que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, o que é que eu faço com isso? O self me chama para o divino que habita em mim. Então, aí o self ele se revela, mas não com uma forma de um comportamento que se modifica, quando essencialmente a gente não se fez a mudança que requereria. Aí ela vai continuar, a benfeitora Marta. Ela vai dizer, compartilham os mesmos pensamentos, sugerem atitudes, interferem na programação que se desenrolará naquelas horas de mergulho intenso nas sensações materiais, sem pausa para elucubrações de essência mais sutil. 2 humanidades interagindo em faixas similares, onde uma se afoga nas sensações da carne e a outra suspira e drena esses eflúvios
na tentativa quase desesperada de diminuir a ansiedade que igualmente os devora, lá no plano espiritual. Viveram entre nós, consumiram carboidratos, fizeram festas às escâncaras e, em algum momento, se viram desalojados do castelo de ossos. A benfeitora Márcia usa esse termo, castelinho de ossos, o estojo de ossos, ossos e cartilagem. É uma linguagem muito interessante que toda vez que eu leio eu dou risada. Então, eles se viram desalojados do castelo de ossos em que se ocultavam. Nem todos se deram conta da travessia abrupta ou progressiva, mas, de alguma forma, perceberam que em torno a ambiência se havia alterado. Voltaram aos lares como de hábito e foram solenemente ignorados por familiares. Voltam para suas casas e não são vistos. Ouviram referências às suas próprias exéquias e consideraram tudo aquilo uma brincadeira de mau gosto. Deram ordens, Flávio, faça isso, faça aquilo, e ninguém as cumpriu. Tentaram gritar aos tímpanos humanos suas carências e solidão e viram seus rogos se perderem no espaço sem qualquer consideração. Fazem-se agora caminhantes pelas ruas e avenidas, praças e bares, como verdadeiras almas penadas, entre aspas, ela coloca, trafegando do nada para lugar nenhum. Outrora, tinham uma casa como referência. Hoje, já vou terminar, vivem no mundo. Se veem arrastados por uma massa de assemelhados que os obrigam a caminhar sem rumo, vagueando daqui para colar. Grande falta faz ao ser humano momentos de silêncio e de meditação. Ocasião em que faria pausa em suas inquietações para descobrir seu mundo interior, que eu já falara. Nele identificando perguntas sem respostas, buscas sem achado, medos sem causa real e valores perenais abandonados para atendimento em regime de exclusividade, apenas de gozos passageiros. Urgente se faz adotar uma nova cartilha para o viver, ressignificar a própria marcha nas estradas terrestres, imprimindo alguma nota de espiritualidade naquilo que pensa e faz, evitando uma vida vazia. E aí tem um livro de Joana chamado Vidas Vazias. Ninguém haverá de, salvo engano, o último livro publicado dela em 2021, ninguém haverá de discordar que estamos numa sociedade caótica, ansiosa e depressiva, onde bilhões clamam por ajuda e acolhimento aos seus receios e dores. Junto deles e de nós, alguns bilhões invisíveis ao olhar físico, desorientados e sedentos de libertação deles mesmos. Os vícios, longamente mantidos agora, são algemas e as chaves parecem perdidas. O que ontem era alegria ruidosa, agora se converteu em agonia por um pouco de paz interior. Anseiam por algumas horas de sono, mas das vagas gigantescas de zumbis, além da carne, não lhes outorga essa necessidade. E muitos deles, terminando, estiveram conosco ainda ontem em passado recente. Suplicam por esclarecimentos, acolhem indiferença, desejam orar e o tumulto interno e externo não lhes deixa. Pensa neles, teus irmãos da grande retaguarda. Estiveram há pouco contigo nos festivais e folguedos, beberam e comeram em tua mesa. Agora são esfaimados de luz, sedentos pela água da fonte viva. Desejariam te contar o mundo novo em que se encontram, mas lhe falta condições e meios. Gostariam muito de refazer caminhos. É tarde. Se esta realidade pulsante, meus irmãos, nada te diz ao entendimento, prossegue no teu carreiro como melhor te aprouver. Se, porém, algum relato tocou tua alma, freia essa alucinação que te abrasa e consome, reavalia a própria conduta e altera teu mapa ainda hoje, mesmo que te custe a roda de amigos do copo. Os interesses da vida eterna devem ter prioridade em tua agenda evolutiva. Tudo mais é passageiro. Então, meus irmãos, queridos amigos do Centro Espírita de Bom Jesus da Lapa, esse centro que nos convida na noite de hoje para fazermos essa preleção, eu fico aqui agradecido e respeitando o tempo que vocês nos deram. Peço apenas que reflitam
sobre a mensagem de hoje, Obreiros do Porvir, e que ela seja um recurso para que todos nós possamos fazer o caminho de volta ao caminho interno para suprir os nossos vazios, nossas carências com o Evangelho, com aquilo que a Boa Nova nos entrega, que é o roteiro seguro, para que tenhamos ainda o gozo da bem-aventurança no mundo material, e assim construindo as bases para um dia, quiçá, gozarmos da plenitude na nossa totalidade, quando nos tornarmos espíritos bem-aventurados. Vão para dentro, não saias. É no interior do homem que habita a verdade. Buscareis a verdade e a verdade vos libertará. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Não vai ser fora que encontraremos a paz. A paz não é uma busca, ela deve ser o caminho. Não existe um caminho para a paz é o caminho. Busquemos a paz no mundo íntimo para que possamos repercutir a paz no mundo externo, sem uso de nenhum recurso de viciações que a vida material nos impõe, porque os vícios são fruto das carências existenciais, e ao sermos supridos por elas com aquilo que é nutridor da alma, certamente não precisaremos de nada externo para fazer o preenchimento do vazio interior. Muito obrigado e muita paz. Flávio, nossa gratidão, mas antes da gente concluir, tem aqui duas perguntinhas. Eu vou aqui fazer a primeira, que é de Daniela Rocha, onde ela diz: traria algum prejuízo espiritual estar num aniversário, por exemplo, ainda que não se beba, mas a maioria das pessoas bebam? Claro que não. A gente, no nível evolutivo que nos encontramos, a gente vai ter algum rebordo que vai pegar em cada um da gente, né? Obviamente, Jesus entrava em qualquer lugar e saía e não se contaminava com nada, porque ele era puro. Nós não somos puros ainda. Como temos mais inclinações, temos predisposições e tendências, no ambiente festivo, qualquer que seja o ambiente, nós vamos estar, de alguma sorte, vulneráveis às intervenções do campo energético vibracional no qual estamos inseridos. É inequívoco que em uma festa onde permeia os alcoólicos, onde as pessoas estão ali colocando as suas paixões para fora, usando as aglomerações para fazer a catarse coletiva que não conseguem fazer em outros espaços, nós vamos receber a rebordosa de alguma sorte. Mas se estivermos vigilantes, atentos aos nossos pensamentos, ao nosso propósito, eu que transito, eu vou em festa de São João, eu vou em aniversários de família, eu não frequento mais o carnaval, né? Mas frequentava lá atrás, há 20 e poucos anos atrás. E é óbvio que eu não vou deixar de frequentar os ambientes sociais por medo de me contaminar. O que eu preciso é estar vigilante com aquilo que ainda ressoa em mim e estando nesses locais. Se de alguma sorte isso toca a minha pessoa, é porque aquilo ainda não está consolidado na minha alma. E, portanto, é importante que eu olhe para aquilo e veja, olha como isso ainda interfere. Então, o risco, ele sempre vai existir. Mas nós não vamos viver numa bolha. Nós precisamos viver na sociedade. E é no contato com a sociedade, com nossos pares, com nossos... É claro que a gente vai procurar grupos que sintonizem com o nosso propósito. Eu sempre digo, né? A gente vai buscar aqueles grupos que se afinizam com a nossa vibração. Aqueles amigos meus passaram a não ter mais sentido eu estar com eles em todos os eventos. E eles sentiam, às vezes, sem querer me chamar mais, porque eu queria ir para o centro espírita, eu queria ir para o encontro fraterno, eu queria ir para os congressos com o Divaldo, eu não queria domingo mais ir para a praia, eu tinha um evento espírita, eu queria estar, eu ia para o grupo da sopa no sábado à noite. Eu comecei a mudar meus grupos, mas era uma coisa que estava chegando na minha alma, não por reprimir aquele outro lado. No início, sim, eu reprimi, eu neguei, mas depois aquilo foi, hoje em dia eu digo, isso é consolidado, eu não tenho nenhuma necessidade de beber. Você pode botar aqui comigo cerveja de graça, bebida, eu olho e digo assim, não ressoa mais em mim. Mas outros vícios que eu ainda possa ter, ainda repercutem. E eu olho, poxa, isso ainda toca a mim. Eu iria para esse vício da maledicência, o vício de outras coisas que nós temos, vícios morais, eu estou falando vícios físicos, né, que são frutos das nossas carências afetivas e morais. Mas eu respondendo objetivamente, não. Você pode sim frequentar os ambientes e sair de lá sem que o sol ele mergulhe o pântano. Seus raios atravessam a luz do pântano e saem de lá sem se contaminar. Que sejamos verdadeiros sóis,
no nível do que podemos ser, que entremos nesses ambientes e possamos levar nossa baga de luz e sejamos o exemplo, que quem sabe um ou outro nos vendo possam também perceber através do exemplo que aquilo não serve mais para eles. Mas enquanto isso não acontece, ore e vigie para não cair em tentação. Tá certo. Ô, Flávio, temos uma outra pergunta, deixa que João... sim. É Yara Abreu quem faz. Ela diz assim: e sobre alguns que não bebem absolutamente nada, no caso o álcool, né? E quando adentram a um espaço que tem bebida, sentem a mesma sensação de ter bebido. Sente tudo, se angustia, acorda com ressaca, né? Capta todas as vibrações do ambiente e sente claramente a influência espiritual. Seria isso promovido pela mediunidade ostensiva ou alguma associação com o próprio espírito? Excelente pergunta, né? Independentemente de você, sua pergunta é muito boa. É óbvio, quando eu parei de beber no início, eu me lembro quando eu entrei no Espiritismo em 1996, quando eu ia no shopping, eu não vou nem falar de ambientes contaminados com os alcoólicos, eu ia no shopping center. Eu entrava no Iguatemi, aqui em Salvador, eu sentia um padrão de vibração que eu não sei se eu estava mais sutilizado por estar, talvez, me melhorando em termos energéticos e vibracionais, porque antes era terra-terra. Então, no terra-terra, você entra e sai do shopping, está na mesma vibração, você entra e sai da praia, você entra e sai do carnaval e está tudo ok, é todo mundo vibrando. Olha a minha análise que vai responder a você. Quando eu entrava no shopping, que eu estava um pouco, já estava frequentando mediúnica, já era passista, já comecei a ser doutrinador, comecei a fazer os trabalhos mediúnicos, então eu já comecei a não beber mais, estava isento dos alcoólicos, descontaminando meu perispírito, os resíduos que ainda impregnavam o meu campo já não estavam mais tão presentes. Eu entrava no Iguatemi, entrava nas lojas americanas principalmente, sentia um baque energético ali dentro, eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu perguntava às minhas orientadoras na época, lá em 1997, o que é isso? Eu não queria tornar fenomênico tudo, né? Tudo é obsessor, não. Ela me explicava, é a vibração, Flávio, do local, quando você começa a perceber um pouco mais daquele ambiente que você está inserido e começa a se sutilizar um pouco mais e não tem ainda o estofo moral para transitar nesses ambientes sem se contaminar, obviamente que você pega a rebordosa. Minha esposa, até hoje, ela entra no shopping, ela sai esvaída, porque o olho, a energia que ela gasta visual e olhando nas lojas, não compra nada. Eu e ela, é a dupla, não compra e não gasta. Não compra e não gasta. A gente vai, ela olha tudo, olhou, pô, mas só o gasto de olhar as coisas. Eu não, na livraria, quando eu vou, amo o livro. Eu gasto na Amazon, o olho da cara. Mas no shopping eu não costumo comprar muito, eu não sou de comprar. Também tem os vícios das compras para suprir as carências. Então, no shopping é um exemplo prático, Yara, que você entra e percebe a vibração, e quando você sai chega no carro, você está esvaído, espoliado energeticamente. O que é aquilo? Pode ser você, enquanto antena psíquica, com as faculdades mediúnicas mais ostensivas, captando as vibrações, porque todos somos maiores ou menores médios em algum grau, você fez a pergunta bem correta, e ao mesmo tempo pode ser você, não necessariamente com a mediunidade ostensiva, que está um pouco, entre aspas, melhorando o seu padrão vibratório, e ao entrar nesses ambientes que estão energeticamente poluídos, com vibrações as mais variadas, gente dançando, gente falando mal do outro, gente tomando cachaça, gente comendo, bebendo, e glutoneria, fumando. Olha quanta energia, olha quantas entidades estão vinculadas a cada um desses, no exemplo que eu comecei. Obviamente que um outro pega você e diz assim, olha ali, o Flavinho da Bahia aqui também, ó, digamos um irmão outro que veio, ele também está vibrando. Você tem razão, pode ter em 1000 nível, que está reprimido, recalcado. E aí, por que algumas... Boa pergunta, me abriu outra curiosidade. Por que algumas pessoas se afastam quando recalcam? Porque estão recalcados e temem em estar nesse meio e se contaminar. Me veio um exemplo agora, Chico Xavier entrou num chamado bordel, na época, né? O pai dele queria que ele se iniciasse, perdesse a virgindade. Bora, Chico, você tem que ir no bordel, você tem que se iniciar, você está muito efeminado. E aí, enfim, colocou Chico no bordel, Chico chegou, foi lá, olhou as mulheres, podia ser um ambiente tido como contaminado sexualmente, onde prevalece a lascívia, a concupiscência, a promiscuidade, né? E aí Chico entrou e ficou lá, as irmãs olhou para ele, ele sentou, abriu o evangelho no lar, começou a ler, oh, Chico, lindo, começou a ler o evangelho com as irmãs, e daqui a pouco ele estava ali já levando luz no pântano. Se Flávio entrasse, atrapalhava todo, ia ficar agoniado, peraí, meu Deus do céu, o que é que eu faço com essas mulheres em cima de mim? Provavelmente eu não teria estrutura, eu ia sucumbir, que eu não tenho o nível moral que Chico Xavier tem.
Então, o que eu faria? Eu evitaria, deixa eu não entrar no bordel não, deixa eu ficar quieto, não me leve não, porque ainda estou lutando contra as minhas más inclinações, botar essas mulheres lindas em minha volta me seduzindo, e eu ficar ali só, respira, só Jesus, só Jesus. A gente não aguenta, a tendência é sucumbir. Então, muitas pessoas dessas que não se transformaram de fato, mudaram o comportamento, que inspiração, gratidão, Centro Espírita Obreiros, por me trazer esse insight agora nessa fala que essa pergunta da Ciara me trouxe. Eles temem frequentar os ambientes, porque são ambientes contaminados, poluídos, o que, na verdade, nós que somos, porque os ambientes são os ambientes. Qualquer um pode frequentar, se tiver em nível evolutivo, para transitar. Pode não ser um agrado estar num bar, não é meu agrado mais ficar em barzinho dia de sexta-feira, happy hour, não é. Eu não sinto atrativo. Mas se eu estou no vôlei, que eu gosto, e meus amigos lá querem beber, muitos bebem, eu não vou ficar antissocial, eu não pode beber, eles bebem, às vezes entro na quadra bebendo, cai na quadra, eu olho para aquilo assim e digo, meu Deus, eu já bebi também, né? Não ficava desse jeito, às vezes, que alguns amigos meus ficam. Alguns são muito exagerados. Eu digo, meu Deus, mas não entra no julgamento. Mas eu vejo que aquilo é um ambiente que está ali. Então, se eu ficar me proibindo de frequentar ambientes, porque os ambientes estão contaminados, é importante que nós nos descontaminemos, como Cristo, que podia encontrar qualquer ambiente, estava lá com a mulher adúltera, com o ladrão, e nem por isso roubava. Como nós não temos o nível do Cristo, é importante vigiarmos e orarmos o tempo todo para não cairmos em tentações. Mas, de fato, muitos não frequentam por causa do medo de sucumbirem. Negam. A negação, na psicologia freudiana, o recalque é uma forma de você conter aquela pulsão jogando para o inconsciente, para não vivenciar a experiência por temor de sucumbir a ela. Conectar com um padrão em você que não está resolvido de fato. Eu posso entrar em qualquer lugar, pode estar em qualquer lugar que pode ter água dura descendo a cerveja. Eu olho, não preciso me controlar. Como os drogadictos, só por hoje, eu não preciso. Eu olho para a bebida e digo assim, não ressoa. Flávio, de graça, só um golinho do licor, tá uma delícia esse licor. Não rola. Aí eu não vou fazer por fundamentalismo político. Tem gente que bebe uma taça de licor, ok. Toma uma taça de vinho, ok. Não é pecado. Toma uma taçazinha de champanhe, ok. Eu não quero criticar quem faça, por favor. Não é minha fala de hoje. Condenar aquilo que eu mesmo lutei por um tempo para me libertar e venho lutando contra outras inclinações que eu ainda tenho em mim. Então, é só uma forma de... Nisso eu não preciso mais lutar. Isso eu não preciso. Isso eu já introspectei. Eu já vivo isso de forma natural. Esse vício não preciso mais, não faz parte da minha vida. Então, Flávio, a nossa gratidão por suas palavras, os esclarecimentos que você trouxe para a gente, não é? Então, eu sei que quem aqui, o público presencial, e também quem está pela internet nos assistindo, nos vendo, então, essas palavras, com certeza, vão estar fazendo despertar um pouquinho em cada um e promover essa mudança que você disse, que é a mudança interna. E aí, não sentiremos mais o desejo e a vontade de consumir, né, em relação a vícios. Então, que Deus te abençoe, te ilumine, a nossa gratidão. Eu que agradeço a vocês prioradamente pelo convite, agradeço verdadeiramente a oportunidade dos insights que tive com as perguntas das confreiras daí de Bom Jesus da Lapa, ou os internautas que a posteriori verão essa palestra, que hoje é a dádiva da tecnologia, foram os ganhos que a pandemia nos trouxe, né, que nós tivemos que coercitivamente, não foi um convite, foi uma intimação aí para dentro, vai para dentro, fiquemos conosco mesmos, e nós não aguentamos ficar conosco mesmos, e 2 anos depois já estamos voltando para fora, aglomerando, querendo viver as festas. Tudo bem, não sou contra o São João, as festas que todo mundo está louco para viver, mas por que essa ânsia? Porque eu posso lhe garantir, é a dificuldade que temos em ficarmos com nós mesmos, olharmos para dentro, percebermos as nossas tendências, as nossas inclinações, as nossas inabilidades, e buscarmos a reforma da transformação disso em valores, em habilidades, em potências que nossa alma também tem. Então, as aglomerações são essas balbúrdias externas para não termos o contato com a nossa realidade profunda, porque não queremos ver aquilo que estamos negando há milênios, com receio de acessar aquele lado sombrio que todos nós temos e que deveria ser a busca de cada um de nós. Então, agradeço a vocês,
Aqueles que queiram contactar-me comigo, eu tenho no Instagram Flávio Nery de Azevedo, meu canal no YouTube, onde eu publico as mensagens da Benfeitora Marta de domingo a sexta, também é Flávio Nery com I, não é com Y, mas tudo bem, meu avô era com Y, trocaram no meu documento, então vocês escreveram certo, mudou o documento, é Flávio Nery de Azevedo. E aí, se vocês terem meu WhatsApp também, pode pedir aí aos irmãos aí de Bom Jesus, para eu colocar na lista de transmissão, mandar mensagens para vocês, e a gente manter esses vínculos de afeto que agora, a partir de hoje, nós já temos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Que Deus te abençoe. Fique em paz. E boa noite a todos vocês. Gratidão.